Irmãos, podem sentar. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Quero dividir com vocês um pouco desta porção da palavra do Senhor, que é uma parábola. E esta parábola fala acerca do reino de Deus. Todos acharam, meus queridos? Evangelho de Mateus, capítulo 20. Assentados onde nós estamos, acompanhe aí na sua versão. Eu vou estar lendo e vamos extrair alguns princípios aqui para a nossa vida, tá? Diz assim a palavra do Senhor: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vida. Ele combinou pagar um denário pelo dia e mandou-os para a sua vida. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta de 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, porque suportamos o peso do trabalho e o calor de todo dia. Eles não ficaram satisfeitos com a forma que o dono da vinha resolveu pagar. Este sentimento está em mim e em você, com certeza. Mas eu quero contar uma breve ilustração para que você e eu possamos caminhar um pouquinho nesse texto. Um pastor, depois da sua morte, chegando dos céus, o desejo que ele tinha era de conhecer Pedro. E ao chegar na presença de Pedro, ele fez a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, qual é a nota que alguém tem que alcançar para poder entrar no céu? E Pedro disse assim: pelo menos 6,5 já é suficiente para entrar no céu. Irmãos, isso é só história, tá? Isso não é verídico. É só para você compreender a ideia, tá? 6,5, aquele pastor diz: fácil, tranquilo para mim. Sou pastor há 50 anos, e nesses 50 anos de ministério pastoral, eu visitei muitas pessoas, realizei dezenas de batismos, casamentos então, e apresentar crianças. Olha, não teve um mês que a gente não estivesse apresentando crianças, aconselhando, visitando, dando suporte para aqueles que estavam acamados ou em hospitais, ou assistência à família com luto. Sermões eu perdi as contas de quantas vezes eu expus a Bíblia. A leitura da Bíblia, nossa, já passou de 20 vezes que eu já li a Bíblia. Aí Pedro olha para ele e diz: com tudo isso que você falou, a sua nota é 1,5. Não tem mais nada para melhorar essa nota? Na hora que Pedro fala isso, está vindo
que o pastor conhecia. Sabe aquele crente que só vai em datas festivas na igreja? Quais são as datas festivas da igreja? Quando tem comida, em todo mundo. Batista então nem se fala. Falou em comida, a gente precisa até revoltar se não tiver comida, né? E olha que Deus falou que o nosso reino, o reino dele não era de comida e bebida. Mas Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário da igreja, ele estava. A vida da igreja todo santo dia, imagina. E ele vem, o pastor olhou para Pedro e falou: peraí, se eu tirei 1,5, esse daí não vai passar não, esse não vai entrar não. O cidadão vem, cumprimenta o pastor, cumprimenta Pedro e entra. Na hora que ele entra, o pastor ficou indignado e disse: peraí, como assim? Você conhece ele? Eu conheço. Ele só vai na igreja de vez em quando tem festa. Ele é um crente relapso. E como é que ele entra no reino de Deus? Ele falou: ele não joga o jogo que você joga. Ele sabe que é de graça. Não é pelo que você faz, é pelo que Deus é na vida de cada um. Por isso que a parábola dos trabalhadores tem muito a nos ensinar. Na minha lógica e na sua lógica, quem trabalha mais ganha mais. Quem trabalha menos tem que ser compensado pelo que ele trabalhou, não é assim? No reino de Deus não existe um céu mais para quem trabalhou mais e um céu menos para quem trabalhou menos. No reino de Deus, eu e você temos que ser gratos por ter trabalhado mais na obra e ter tido a oportunidade de colaborar muito mais na obra, do que achar que o que eu fiz a mais é que vai me colocar na posição maior. E foi isso que aconteceu. Ele chama os trabalhadores, chamou eu e você. Alguns chamou há 20, 30 anos atrás, outros chamou há pouco tempo. Temos o antes e depois batizado agora. Sabe essas situações que a igreja é um corpo vivo? Ele disse: venha trabalhar na vinha, eu vou te pagar um denário. O que era um denário? Era um dia de trabalho. Eu não sei qual é o valor do seu dia de trabalho, seja ele pequeno, seja ele médio, seja grande, é um dia de trabalho. Na vinha a recompensa é a mesma. Tanto é que Jesus fala: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã bem cedo para contratar pessoas. O que ele quer? Trabalhadores. E o que faz um trabalhador? Trabalha, na certeza de que no final ele vai ser recompensado. Sim ou não? A questão é que quem chega às 7 horas da manhã começa a trabalhar. Daqui a pouco, 9 horas, chega uma turminha. Naquele momento você fala: ainda bem que chegou gente para ajudar. Meio-dia chegou outra aberta. A gente está aqui desde cedo, essa turma chegou agora. Aí 3 horas da tarde chega mais uma turma para trabalhar. Quem chegou às 5, quem estava às 7 olhou para si: não acredita, é muita folga, né? A gente está aqui desde cedo e essa turma chegou agora. O que o trabalhador quer? Ser recompensado. Jesus disse ao primeiro horário: pagarei um denário. Os demais ele diz: pagarei o que é justo. Em outras palavras, quando o trabalhador vai receber, o proprietário falou: paga quem chegou por último primeiro. Jesus está em volta dos religiosos. E o religioso, ele tem a mania de achar que ele tem lugar privilegiado. O religioso tem a mania de falar assim: eu sou batizado há 20 anos, há 30 anos, eu sou membro fundador desta igreja. O religioso, ele quantifica as coisas, acha que vai ter um galardão a mais. E aí, quando Jesus paga, o reino dos céus faz assim: o mesmo valor para quem chegou depois e o mesmo valor para quem chegou antes. O que chegou antes faz? Se queixa. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: no reino de Deus não tem crédito nem débito. Eu não tenho crédito pelo que eu faço, e eu não tenho débito pelo que eu não faço.
O filho pródigo, quando vai embora, ele desperdiça tudo. Quando ele volta se diminuindo, dizendo: não sou digno de ser chamado filho, não é isso? Trata-me como um dos teus empregados. Ele acha que na conta de Deus ele está em débito, ele não merece. E Deus tratou ele ali, que a figura principal não é o filho pródigo, é um pai amoroso. Um pai que ficou esperando e olhando o filho voltar. Não impediu o filho de ir, mas na hora de receber, recebeu. Eu e você, muitas vezes, a gente coloca os filhos para fora de casa se eles não atenderem o que a gente quer. É a nossa dureza de coração. O nosso pai olhou para mim e para você e esperou eu e você vir. Mandou colocar nela, mandou preparar uma festa. Mas o filho mais velho, que acha que tinha crédito, começou a dizer o quê? Eu estou sempre aqui. Nunca deu uma das ovelhas para comemorar com os meus amigos. Agora, esse teu filho, que jogou tudo fora, ele achou que ele tinha crédito. E o outro tinha. E a gente tem essa mesma lógica. Na parábola, quando eles se queixaram, diz o texto, na sequência: mas respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar como ordinário? Quando nós aceitamos a Cristo, pelo que nós aceitamos a Cristo? Pela salvação. Eu já concordei, o contrato já está feito. Salvo. Não tem salvo mais, nem salvo menos. Não tem essa de estar cansado, desanimado, ou de estar animado e de vento em pouco. A salvação não vai mudar. Não tem essa de eu ser membro por 20, 30 anos, ou pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Faça. Eu não volto ontem, eu não vou amanhã se ele não chegar. Eu vivo hoje. É hoje que eu tenho que amar. É hoje. Deus me deu a oportunidade hoje de fazer a diferença. E ele continua: receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que eu lhe dei. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. O que Deus está dizendo? Eu não tenho direito de ser gracioso, bondoso e misericordioso com quem eu quiser ter misericórdia. A igreja de Jesus virou fiscal. Falei lá na nossa aula. Eu não sei quem é salvo. Deus sabe. Na vida cristã a gente tem alguns parâmetros. A gente reconhece alguns crentes pelas roupas, pelo corte do cabelo, né? Outros a gente olha e fala assim: será que é crente mesmo? Porque está com uma tatuagem, porque está com um brinco, porque está com uma camiseta regata, porque está com uma saia ou coisa, aquilo outro. A gente olha o exterior. Deus olha o que vai no meio do seu coração. Tem hora que a gente fica incomodado com a bondade de Deus. Olhando para a igreja, não importa o que você fez, importa o que você vai fazer daqui para frente. Hoje, quando eu estava chegando com as irmãs, eu não vou ser o pastor de vocês, mas eu, hoje, olhando a grosso modo, como eu estive envolvido na sucessão pastoral desde lá de trás, quando eu soube que o pastor Gerson tinha sido chamado para ser interino, minha mãe é ovelha dele, meus irmãos, na mesma semana eu liguei para ele. Na mesma semana eu liguei para ele e todos os nomes que passaram aqui fora, o irmão Mike, que é meu irmão, até porque ele estava estudando, ainda não estava pronto, até porque eu entendo que primeiro ministério em Aê Carvalho tem que ser alguém experiente, alguém que não se deixa levar pelas vozes da sabedoria, mas se deixa levar pela voz do Senhor, ponto. Então, Mike foi o único que eu não indiquei. Pastor Enio eu indiquei, pastor Marcos Araújo eu indiquei, e eu pedi
convide para pregar na sua igreja. Mas ele convidou para pregar aqui, que foi o pastor Pedro. Mas o pastor Pedro não entrou naquele momento. Passou-se praticamente um ano. Pastor Gerson deixa, eu assumo, volta novamente a estaca zero. E estou eu de novo envolvido na mesma história. Eu falei, Senhor, já falei para as irmãs que estavam na reunião, falei, eu não tenho problema de nós ouvirmos 20 pastores, mas um de cada vez. O negócio de confundir a igreja na minha parte. Mas hoje eu cheguei e falei para as irmãs, está na hora de reformar essa igreja. Já cheguei perguntando, tem alguma coisa aqui embaixo dessa não? Ali naquele canto? Disseram que tem um quartinho. Eu pensei que o gabinete invadia ali debaixo da rampa. Não invade. Josivano, eu reformaria essa frente toda, chamaria um arquiteto para mexer na fachada, para que a comunidade veja algo de novo, diferente, porque pastor Expedito ficou quantos anos aqui? 20 anos. Ficou um período sem, depois veio o pastor Elino, 5 anos ali? 6 anos. Então já está dando quase 26 anos. Eu lembro quando o pastor Expedito assumiu aqui, meu sobrinho fez o casamento aqui. Eu lembro quando era a mesma coisa. Há quase 30 anos atrás. A igreja tem 50 e quantos? 55 anos. No de 50 anos eu estava aqui na pregação, o pastor Paulo, pastor da primeira de São Paulo, pregou aqui. Eu até comprei o livro que ele trouxe naquele dia, comprei o livro, ainda nem li, está lá guardado. Mas para ajudar o colega. E eu cheguei, parei o carro e falei assim, rapaz, deixa eu mexer nisso aí. Tem que mexer nisso aí. Mas a minha pergunta é, será que tem coração que aguenta ver mexer nesse concreto que está aí? Eu mexeria nisso aí, teria um elevador de porte pequeno para que os idosos, e seja a questão de acessibilidade. Amo essa altura. Vocês vão entender por que eu amo essa altura. Não. Eu amo essa altura porque se a igreja crescer, ela não tem hoje como expandir para os lados, que já tomaram conta. Lá atrás, se tiveram chance, não foram. Devia ter ido. Não foram, mas tudo bem. Mas hoje a engenharia, quem trabalha com construção civil, a engenharia está tão desenvolvida, porque com essa altura, eu traria um engenheiro, daqui para lá a gente invadiria e esse tempo pegaria daqui até lá no fundo. Pastor, e esses degraus? Tem jeito. Assim como num teatro você tem as pessoas mais altas e o palco mais embaixo, por conta da altura, mesmo que a parte de cima fique mais alta, que seria como se fosse a plataforma, teria problema nenhum de invadir isso aqui, ó. Mas o que eu estou falando? De uma igreja, não, isso que eu estou falando, de uma igreja que quer crescer. Sabe por quê? A igreja não é nossa. Se for para tratar a igreja como nossa, Deus não mexe. Deus não manda ninguém. Nunca penalize o que Deus fez na história de Israel. Deus levantou Nabucodonosor, assim como levantou o Império Assírio para destruir o reino do norte, que Jonas não quis empregar. Abacuque é um dos profetas que questiona como é que Deus levanta um povo mais ímpio, mais sanguinário para corrigir seu povo. Então eu vejo neste tempo de história de igreja, Deus trabalhando. Agora, quando eu e você entendemos o valor do reino de Deus, que não importa quem trabalha mais, quem trabalha menos, o que importa é você saber que você está nas mãos de Deus, o teu salário já está pago.
é nossa, somos mais que vencedores. Apocalipse 21 diz que chegará o tempo que o Senhor vai enxugar toda a lágrima. Então, que cabe a mim você correr a carreira que está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé e deixando tudo que nos embaraça: pecado, cansaço, falta de ânimo, e parar de questionar o amor de Deus. Porque se Deus começar a salvar pessoas, eu tenho certeza que tem irmãos que vão ficar com ciúmes. Vão ficar com ciúmes. Porque Deus pode levantar novos vice-presidentes, Deus pode levantar novos diáconos, Deus pode levantar nova equipe de louvor, Deus pode levantar novos professores, mas resta saber se você está pronto para o agir de Deus. Porque senão a gente vai questionar o amor de Deus e falar assim: mas espera aí, chegou ontem, já vai lá para frente. Não se escandalize com o que eu vou dizer, tá? Satanás tem horas que ele não é o meu maior inimigo. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu mesmo me saboto. Eu mesmo atrapalho o Espírito Santo agindo na minha vida e na minha família. Porque eu quero que as coisas sejam no meu jeito. O dono da vinha diz: receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Percebe que às vezes a gente quer colocar Deus na nossa caixinha? Porque na nossa caixinha funciona na nossa loja. Tem que ser do nosso jeito, tem que mexer assim, tem que fazer assado. Se não for do meu jeito, se passar do horário, já vou embora. Se não passar do horário, é porque só tudo relapso, está atrasado. Isso, aquilo, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. De quem é o reino? Quem outorga a salvação? Deus. Quem vem nos buscar? Deus. Quem garante a nossa vitória? Deus. Aonde está a minha participação nessa brincadeira? Percebe que eu só sou um trabalhador na minha? E aí eu preciso estar alegre. Porque se eu estou trabalhando há 20 anos, eu estou na presença do Senhor a vinha. Chegou alguém para trabalhar? Meu querido, vamos, eu já sei, vamos por aqui que eu já sei, vamos embora, não pega tempo disso aí não, vamos para lá. O que acontece hoje com a gente? Ainda bem que chegou gente nova, vai você, vamos você. Quando eu olho para a igreja, e por que eu falo que só depende de nós a sucessão pastoral? Porque a igreja, se ela não estiver animada, qualquer capitão do barco vai querer pular fora. Eu sei que vocês moram longe, mas acabou a moleza. Faça das tripas coração, mas culto de oração, EBD e culpa à noite, venha. Não tem essa história de se eu vou de manhã eu não vou à noite. Eu sei que alguns têm dificuldade com enfermidade, amém. Não vou criticar, não vou jogar pedra em ninguém. Mas eu, enquanto pastor, eu poderia muito bem estar num domingo desses na praia. Eu poderia estar com a família fazendo um churrasco, recebendo pessoas queridas. Por que a gente se levanta todo domingo de manhã com a mesma alegria, com a mesma vontade de animar pessoas? Foi para isso que o Senhor nos chamou. E só existe uma forma das pessoas verem Jesus: se eu e você, que somos templo do Espírito Santo, vivemos Jesus. Quero encerrar minha fala para a gente ir para um lugar, dizendo das preocupações que eu tenho com a sucessão pastoral. Toda sucessão pastoral é difícil. Todo momento de mudança é difícil.
uma das coisas que eu pedi a Deus, falei lá na aula para quem não estava: Senhor, segura minha boquinha para eu não chocar os irmãos. Que eles não sofram com os meus jeitos doidos de ser. Mas se Deus enviar um pastor para a igreja, assim como Deus trouxe o pastor Eli, como Deus trouxe o pastor Expedito, cada pastor tem seu tempo. Vai chegar um dia que eu não vou estar na Vila Ramos. Não sei como. Alguns me abordaram: agora sem chance, agora é Vila Ramos na veia até o dia que o Senhor falar. Tem muita coisa para terminar. Eu ainda sonho em abrir um outro trabalho na comunidade Água de Aia, onde começou o trabalho. Eu falei para eles: vocês fizeram errado. Todo mundo mora no conjunto Água de Aia e a igreja está no outro bairro. Ninguém da Vila Ramos mora na Vila Ramos. Ninguém. Falei: ridículo que vocês fizeram. E ainda fica com o nome de bairro. Falei: se eu tiver que mudar a igreja agora para outro lugar, não dá para fazer. Primeira igreja batista de Vila Ramos no conjunto Água de Aia. Vira uma loucura. E o que eu descobri? Ali não é Vila Ramos. Ali no Google Maps, todos esses programas que tem, quando chega a carta, é Parque Guarani. Eu falei: vocês erraram até no endereço. Parque Guarani. Se vocês querem ser fiel ao nome, tem que colocar a segunda igreja batista no Parque Guarani. Mas eu ainda não mexi no nome. O nome ainda não mexi. Já havia falado: pastor, você vai? Eu falei: não, gente, tem outras coisas para fazer. O nome depois. Porque nome não salva. O único nome que está sobre todo nome é o de Jesus. Ponto. Mas sonha em abrir o trabalho no conjunto. E aí sim vai ter unidade 1, unidade 2, com o mesmo nome. Porque eu não posso ter nome de bairro. Se eu tiver nome de bairro, fica choque de bairro. O pessoal vê uma placa lá. Não. Mas quero, se Deus permitir, avançar nessa direção. A gente está terminando as coisas. Dia 4 e 5 é reunião da nossa associação. Nova Aliança e Vila Ramos vai estar recebendo as 48 igrejas. Abertura na Nova Aliança. Sábado, os homens, os diáconos e o debate estarão na Vila Ramos de manhã. E na Nova Aliança de manhã estará pastores e as esposas de pastores. À tarde, Jubacém na Vila Ramos com a sua eleição. E 4 horas da tarde na Nova Aliança estará a MCM da nossa associação. E à noite o culto encerrando. Agora no primeiro final de semana de novembro. Nossa igreja está toda envolvida e se organiza para participar da MCM, se organiza para participar, que é perto dos homens e dos diáconos. A igreja precisa voltar a se movimentar. Mas tive que mudar a planta. Cheguei lá, tinha uma plantazinha que era assim, igual a igreja está aqui, ó, retinha, e ali no meio subia uma paredinha, fazia isso e isso, que era só para escrever assim: Primeira Igreja Batista de Vila Ramos. Mudei o layout, chama de novo arquiteto. Pastor, mas a gente já pagou. Falei: paga de novo. Quem manda fazer coisa medíocre, pequena e não olha para frente? O banheiro era lá no fundo, não tinha rampa, ia ser uma escada. Eu falei: gente, a gente tem alguém que é deficiente visual para tem que ter uma escada. Gastamos mais de 15 mil reais só na rampa. Só na rampa. Os banheiros já estão terminando agora. Fizemos os banheiros, contratamos uma empresa agora para poder fazer aquelas divisórias com pedra, porque o dia que tiver que lavar, lava tudo, né? Só as divisórias, sem as portas, acabamos de fazer o pagamento, 8 mil reais. A sala das crianças e o banheiro, a gente teve doação de 13 mil reais. Doação dos irmãos. Já pedi para o pedreiro: vai lá, mede lá a cozinha, vai revestir toda a cozinha. Já falei para os irmãos: até o final do ano vamos meter lenha nisso daí e terminar isso, para terminar aquele salão, para depois começar a construir a parte de cima. Eu vou quebrar a parede. E eu falei para eles: quem vai dar a primeira marretada sou eu. E não vou dar marretada para fora. Eu falei para eles: eu quero dar marretada
baixo um cano de PVC dessa largura branca e sai bem no meio da parede, sai um cano aqui assim, bem ali no meio. Se você tirar o púlpito, tem um cano ali, sai um negócio preto ali no meio, onde eu vou abrir o batistério. Eu falei assim, a gente quebra esse piso, refaz o piso e embute todos esses fios para ter a saída certinha de cada um. Mas pastor, falei, então não deixa eu dar a primeira marretada não, porque eu não vou bater daqui para lá não, vou bater de lá para cá, que é para quebrar já o primeiro, na hora que cair já quebrar logo o primeiro piso. Para a gente mudar. O Senhor da vinha tem seus projetos. O Senhor da vinha contrata seus trabalhadores. E eu creio que o Senhor da vinha está mandando alguém para cá que vai mexer com vocês e com o Pai. Olha, que é um passo de fé da igreja e um passo de fé do homem de Deus. Só Deus pode mexer nessa brincadeira e falar, é aqui agora. Não é o pastor Luzilano, não somos nós. Por isso que coloquei no grupo, ore. Tá? Eu preciso fechar o calendário do mês que vem, mas já tem segundo e quarto domingo pela manhã o pastor Pedro estará com vocês. Pedi para ele me passar qual domingo à noite ele consegue vir, para a gente já ir trabalhando essa questão de se conhecerem, para a gente. Mas eu quero que vocês vão. Vou ver se ele vem numa quarta-feira. Nessa quinta a gente não vai poder ter, porque eu tenho um trabalho lá na igreja. Então mantenho quarta-feira aqui com vocês, tá? Eu vou ter um culto no lar na quinta-feira, um culto de plantor. Nós vamos visitar uma irmãzinha e a igreja, em vez de estar na igreja, vai todo mundo para casa. Todo mundo para casa. Eu vou encerrar minha palavra dizendo para vocês: não durmam, não fiquem na beira do caminho com pouco azeite. Encha muito azeite e espere que o noivo vai passar. Ele já está passando. Agora que eu vejo, se essa igreja crescer, ela tem espaço, tem salas, tem estrutura, mexe nessa frente, põe luz nisso aí, pelo amor de Deus. Eu não vou mexer nisso não, tá, gente? Mas eu tenho capacidade de voltar aqui e falar, vocês ainda não mexeram, por quê? Pelo amor de Deus. Entendeu? Ó, mexer nessa fachada aí na frente, e se ela encher de entupir, não morra do coração não. Ela tem para onde crescer. Como ela é alta aqui, ó, daqui para trás, transforma isso aqui em rampa, para não ter que mexer nesse degrau. Você consegue ter a plataforma mais alta e banco de fora a fora até na frente. Agora, esse pastor é doido. A gente está com 20, 30, 40 pessoas, ele já está pensando lá na frente. Sabe qual é o meu sonho lá? Comprar os 2 terrenos da minha direita. Os 2. Já falei para eles. Eles são caídos como nós. Embaixo faz um estacionamento. Se a gente não mudar de bairro, embaixo faz estacionamento, faz um templo largo com galeria e meia-lua e em cima com uma quadra. Porque os jovens do bairro, juniores, adolescentes, terão um lugar para trabalhar. Terceira idade, artesanato. Terceira idade, se tiver na igreja alguém formado com fisioterapia ou com educação física, fazer um trabalho de levantar quantos idosos estão num raio de 2, 3 quilômetros em volta para não ter muito deslocamento e abrir o espaço para que eles venham fazer alongamento, fazer uma atividade corporal onde eles melhorem, e ali trabalhe-se orando por eles, atendendo a comunidade. Velório, eu não admito que alguém no bairro precise passar uma noite na Vila Formosa em igrejas fechadas. Pastor, mas e se entrar alguém fumando? Deixa ele fumar, não sou eu. Depois a gente limpa, põe o odorizador aqui, acabou. Não é isso que vai. O cara vem bêbado chorando, não tem problema. Agora, quando ele tiver ação, ele vai falar assim: na hora mais difícil da minha vida, aquela comunidade me abraçou. Lá já sabe. Qualquer vizinho faleceu, o membro da igreja não vai perguntar para mim, não. Vai perguntar para a família: já tem onde velar? Se quiser, a gente está à disposição de vocês.
E já falei para eles, ó, a comissão do café já prepara café, já faz as coisas. Já tivemos velório de pessoas que não são membros da igreja lá. Na pandemia a gente não teve. Ter um espaço para que as meninas pequenas aprendam. Ó, a Cristolândia prepara o projeto Novos Sonhos, balé para as meninas, e tem MMA, jiu-jitsu para os meninos. Manda alguém da igreja aprender, ou traz alguém que tem know-how para isso, e abre as portas. A igreja tem que estar aberta a semana inteira. Então você tem a comunidade aproveitando o espaço. Agora, do jeito que nós estamos, não é aqui, são todas. São todas. Uma propriedade dessa, irmãos, na mão de um investidor, ele jamais faria o que a gente faz. Essa propriedade deve estar, por 100 a vale, mais de R$500 mil aqui, tranquilamente. Só o terreno, certo? Eu comprei o meu terreno na Parada 15 por R$430 mil. Aqui, R$500 mil para ficar fechado. Não estou nem falando da estrutura. Isso aqui é coisa para 700, 800 a 1 milhão para ficar fechado. Está abrindo uma quarta-feira e num domingo de manhã é o pior investimento da face da terra. Porque 1 milhão hoje, se você investir, todo mês você tem um retorno. 1 milhão hoje, se você comprar 10 apartamentos aí na casa de R$100 mil e locar todos eles, esses estúdios pequenos que estão aí, você vai ter um retorno magnífico. Você poderia falar assim: vou destinar metade para missões, já estaria fazendo muito mais. Pense nisso. Eu falo lá na igreja, tempo perdido. Não pode ficar assim. Então tem terceira idade, tem os juniores, tem a comunidade, pode estruturar a cozinha, dar aula de panificação, pode dar aula, quem sabe, um artesanato, ter 2 vezes por semana, vem senhoras de manhã e à tarde, e é um momento, fala, antes de começar, lê um versículo, não é para pregar não, tá? Pega essa mania de batista. O Espírito Santo faz pela gente. Lê um texto, vamos orar antes de começar, pedindo para que Deus nos abençoe. Alguém tem um pedido? Olha o teu pedido. Se essa pessoa receber a resposta dessa oração, ela vem agradecer, e ali a pessoa entra na casa, pega um coral desse. Gente idoso dentro de casa fica como? Triste. Filho não tem paciência de conversar com a avó, porque essas histórias são as mesmas. A gente não percebe, a gente vira, sabe aquele disco que volta. Aí quando vem visitante, o que os avós fazem? Contam as mesmas? E o que o filho fala? Ah, mãe, pelo amor de Deus, de novo essa história? Ô pai, de novo essa história? Não é assim? Ele vai ficando murcho. Faz um trabalho na terceira idade, trazendo para a igreja, no espaço, e construa. Aqui tem talento para isso. Faz um coral da terceira idade. Mas eles não são crentes, irmão. Faz um coral da terceira idade. Marca um dia de apresentação, no dia dos avós. Vem tudo quanto é neto, vem tudo quanto é gente. Esse avô que estava lá parado, cabisbaixo, triste, ficando depressivo, volta a ter vida, volta a ter mais mobilidade, porque está fazendo uma atividade física. A gente está com propriedade, uma não, várias, fechadas, servindo para quê? E a gente quer evangelizar. Como que a gente quer evangelizar se a gente fecha as portas? Não tenha ciúme do dono da vinha. Deixa ele ser generoso com quem ele quiser. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre. Eu e você que nos fechamos, muitas vezes, para a graça salvadora de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos passar para a nossa assembleia. Deixa eu pegar minha. Gente, deixa o meu celular em algum lugar por aí. Presta aqui, meu filho.